Fala, galerinha do 7º ano do Colégio Zacarias, tudo bem com vocês? Ok? A gente começou falando sobre pronomes, fazendo uma grande revisão sobre pronomes, né? E a gente precisa saber qual é a grande função dos pronomes. Por isso que nós, em primeiro lugar, classificamos os pronomes em pronomes substantivos e adjetivos. Lembram disso? Porque os pronomes têm a função ou de substituir o nome ou de acompanhar o nome. Perfeito? Substituir ou acompanhar. Os pronomes substantivos são aqueles que substituem um nome, ou seja, substituem um substantivo. Em vez de eu falar assim, a menina foi embora, para substituir menina, eu posso falar, ela foi embora. Por isso que o ela aí é um pronome. É um pronome pessoal do caso reto? Sim, mas antes de tudo é um pronome substantivo. Porque o ela está substituindo um nome, um substantivo feminino, que no caso aqui foi a menina. Já o pronome adjetivo é aquele que tem a função de acompanhar. O adjetivo começa com A, então significa acompanhar o nome, acompanhar um substantivo. Ele vai estar ao lado ou fazendo referência a um substantivo. Por exemplo, minha casa está limpa. Minha é um pronome possessivo? É, mas antes de ser um pronome possessivo, como minha está acompanhando o substantivo casa, ele é um pronome adjetivo, porque está acompanhando, ao lado, fazendo referência a um substantivo. Ok? Perfeito? Vamos lá. Nós temos em primeiro lugar os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronomes pessoais de tratamento. Ok? Vamos lá. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles utilizados na conjugação dos verbos. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, que ocupam a função de sujeito numa frase. Como assim, professor? Eu saí cedo. Qual é o sujeito dessa frase? Eu. Ele é um pronome pessoal do caso reto. Ela sairá à tarde de casa. Qual é o sujeito? Sobre quem que eu estou falando nessa frase? Ela. Então, ela é sujeito, mas na função gramatical é um pronome pessoal do caso reto. Então, para isso que servem os pronomes pessoais do caso reto. Mas existem também os pronomes pessoais do caso oblíquo. A gente costuma dizer que os pronomes pessoais do caso oblíquo existem para substituir os retos. Lembra dos retos? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas? Os oblíquos, em muitas situações de frases, vão pedir para substituir esses pronomes pessoais do caso reto. Por exemplo, Laura falou comigo sobre o acidente. Seria errado se eu falasse Laura falou com eu. Já que eu não posso utilizar isso na norma culta da língua portuguesa com eu, então esse comigo está substituindo a expressão com eu. Esse eu é um pronome pessoal do caso reto. Então, se está substituindo, comigo é um pronome pessoal do caso oblíquo. Antônio entregou a ti o discurso. Eu não posso falar Antônio entregou a tu o discurso. Não posso. O ti aqui, nessa frase ti, está substituindo o tu. Por isso que o ti vai ser classificado como um pronome pessoal do caso oblíquo, porque ele está substituindo o tu, que é um pronome pessoal do caso reto. Então, essa é a principal função dos pronomes oblíquos, substituírem os pronomes do caso reto. Perfeito? Temos alguns outros exemplos também. Às vezes você acha que o a e o o só podem funcionar apenas como artigos. A gente aprendeu a nossa vida toda, né? Que a, o, as, os são artigos definidos. Mas em algumas situações eles também podem funcionar como pronomes pessoais oblíquos. Perfeito? Por exemplo, Tiago viu a caneta. Vou substituir. Tiago viu a. Ou ele comprou a. Esse a aqui que substitui caneta, perfeito, ou que substitui qualquer outro nome feminino, ele vai ser considerado um pronome pessoal do caso oblíquo. Por quê? Porque vai estar substituindo um nome. Eu não posso falar assim, ele comprou ela. Né? Eu não posso utilizar pronome pessoal do caso reto como complemento de um verbo, vindo logo depois de um verbo. Então, em vez de eu falar ele comprou ela, ele comprou a, ou ele a comprou. Esse a que está substituindo ela, que é um nome, que é um pronome do caso reto, tá bom? Esse a vai funcionar como um pronome pessoal do caso oblíquo. A mesma coisa é Tiago matou o João. Eu não posso falar Tiago matou ele. Eu não posso falar eu amo ela, eu amo ele. Então, eu a amo, eu o amo, Tiago o matou, Tiago matou o. Então, esse o, quando substituir ele, e o a, quando substituir o ela, funcionam como pronomes pessoais do caso oblíquo. Perfeito?
E aí nós temos a listinha dos vários pronomes pessoais do caso oblíquo que nós temos, né? O mete, se, o lhe, nos, vos, que eu ensinei a vocês, são os principais. Mete, se, o lhe, nos, vos. Mete, se, o lhe, nos, vos. E os outros também, né? O mim, o contigo, o comigo, o consigo e por aí vai. São os vários exemplos de pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Os pronomes de tratamento são aqueles utilizados no trato no dia a dia com as pessoas, perfeito? Então, por exemplo, Vossa Santidade, o Papa, chegou ontem em São Paulo. Você sabe que Vossa Santidade é um pronome de tratamento fazendo referência ao Papa, perfeito? Agora, temos que tomar cuidado porque a pergunta que pode surgir aqui é por que eu utilizo o vossa? Né? Eu poderia também falar sua santidade. Qual é a diferença de quando eu falo vossa ou sua? Quando eu falo vossa santidade, o Papa chegou ontem em São Paulo, eu passo uma determinada ideia. Agora, quando eu falo sua santidade, chegou ontem em São Paulo, eu quero passar uma outra determinada ideia. Tá bom? Nós vamos chegar nesse ponto aí. Ah, mas eu quero que vocês guardem o seguinte: Vossa Santidade é voltado para papas, Vossa Alteza para príncipes e princesas, Vossa Majestade para reis e rainhas, Vossa Excelência para presidentes, juízes e até outros cargos políticos, né, como senador, deputado federal, Vossa Magnificência, comentamos sobre isso, né, para reitores de universidades, Vossa Excelência Reverendíssima para arcebispos, Vossa Reverendíssima para bispos e Vossa Eminência para cardeais. Tranquilo? Então, olha só, quando eu estiver falando diretamente com a autoridade, eu vou utilizar o vossa. Por exemplo, se eu falar assim, Vossa Santidade deseja alguma coisa, é porque eu estou falando diretamente com o Papa. Se eu estiver falando diretamente com o Papa, é o vossa. Agora, se eu falo assim para alguma outra pessoa, ó, Sua Santidade te aguarda lá embaixo. Ou Sua Santidade, vamos ser formal, lhe aguarda lá embaixo. Tá bom? Então, preste atenção, se eu utilizo Sua Santidade, né? Ou aguarda, melhor dizendo, Sua Santidade ou aguarda lá embaixo, olha aí, eu já estou falando para uma terceira pessoa a respeito daquela autoridade. Então, o vossa é quando eu estiver falando diretamente com aquela autoridade. O sua é quando eu estiver falando indiretamente sobre aquela autoridade para uma terceira pessoa. Perfeito? Então, vamos lá. Nós temos também os pronomes relativos. Vou falar sobre esses aí. Tá bom? Pronomes relativos são utilizados para conectar duas partes, duas orações, duas frases com verbos, tá bom? Com o objetivo de substituir um termo comum. Em vez de eu repetir aquela expressão, aquela palavra, eu utilizo um pronome relativo para unir e evitar repetição. Essa é a função do pronome relativo. É por isso que o pronome relativo sempre está relacionado, tá bom, a uma palavra que geralmente vem antes dele, ok? Por exemplo, quando eu falo assim, não conhecemos o menino saiu, ok? Então eu tenho duas frases com a mesma expressão, o menino e o menino. Para juntar e evitar repetição, eu posso fazer, não conhecemos o menino que saiu. Viu? Eu tirei uma das expressões, o menino, coloquei o que, evitei a repetição e uni as duas frases. Então, ó, não conhecemos o menino que saiu, esse que aqui vai funcionar como pronome relativo e tem um macete. O que será pronome relativo, mas ele tem outras classificações, outras funções, mas ele sempre será pronome relativo quando você puder substituí-lo pelo qual, a qual, os quais ou as quais. Vamos ver? Não conhecemos o menino, o qual saiu. Se fosse a menina, não conhecemos a menina, a qual saiu. Se fossem os meninos, não conhecemos os meninos, os quais saíram. Toda vez que você puder fazer essa brincadeira, essa substituição do que por o qual, a qual, os quais ou as quais, tá bom? Ele será um pronome relativo. Temos outros? Toda vez que aparecer cujo, cuja, cujos, cujos, não precisa nem pensar. Ele é pronome relativo. Esse aqui você não tem que fazer análise nenhuma. Apareceu cujo ou cuja é sempre pronome relativo. Por exemplo, o estojo do menino caiu. O menino estava na sala. Para evitar a repetição de um menino, eu uno as duas e posso utilizar o cujo aqui. Ó, o menino cujo estojo caiu estava na sala. Apareceu cujo ou cuja, tem nem o que pensar. Pronome relativo. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuar vendo aí. Se quando eu puder substituir o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele será pronome relativo, essas expressões também, quando aparecerem, o qual, a qual, os quais ou as quais, também, sempre que aparecerem, serão pronomes relativos, ok?
quanto, quanta, quantos e quantas, também indicando quantidade, será pronome relativo. Isto é, o quanto você sabe. Apareceu na frase, essa palavrinha aqui é um pronome relativo. E o onde indicando lugar. Também vai ser um grande exemplo de pronome relativo. Esta é a cidade, nasci nesta cidade. Tenho duas frases repetindo a palavra cidade. Quero uni-las, tirando uma e mantendo a ligação. Esta é a cidade onde nasci. Esta é a cidade na qual eu nasci. Você pode fazer essa substituição também com onde. E quando isto acontecer, o onde também será um pronome relativo. Ok? Perfeito? Vamos parar aqui. Depois eu vou explicando mais alguns outros pronomes para o vídeo não ficar tão longo assim. Ok? Guarda aí. Um abraço.